Seja muito bem-vinda ao meu canal. Por aqui eu ajudo professoras a ganhar mais tempo e leveza no dia a dia através da inteligência artificial. Sou Samuel Prutete, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional e estou aí na educação já há 31 anos em diversas áreas da educação. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essa conexão do quanto que uma gestão mais tradicional do tempo pode também se relacionar com a inteligência artificial. Então, eu vou tentar fazer essa costura para ganhar tempo dos dois lados. E trazendo o elemento principal e a cereja do bolo, que é a inteligência artificial. Bora lá? Vamos lá, que hoje tem bastante conteúdo também, viu? Bom, para a gente falar de gestão do tempo, o primeiro ponto é falar sobre os desafios da gestão do tempo. Então, o primeiro aspecto que nós estamos falando é da multiplicidade das demandas que existe dos profissionais de educação. Então, tanto da gestão, da coordenação, quanto da docência. Então, toda professora, toda gestora, ela é multidisciplinar, no sentido de fazer muitas coisas, né? Não necessariamente. Você pode até ser um professor disciplinar, ou seja, você está dentro de uma disciplina, dentro da linguagem, dentro da geografia e afins. Mas requer-se da profissão uma quantidade de competências que faz com que você seja um profissional multifacetado, ou seja, um profissional que tem múltiplas competências, né? E aí essa multiplicidade também de demandas que surgem, né, das mais diversas esferas. Então, por exemplo, um gestor, você vai ter demanda de família, você tem demanda de prestação de contas, você tem demanda da equipe, né? Um professor que está na ponta também, você tem a demanda do aluno, você tem a demanda da família, você tem a demanda da gestão, a demanda da coordenação, né? Então, são essa multiplicidade. Então, para falar de gestão do tempo, a gente tem que trazer esse componente da multiplicidade de demandas. Um outro ponto também é a parte de planejamento, né? Quantas vezes vocês já não fizeram um planejamento e na hora de executar acontecem 5, 6, 7 coisas diferentes e você não consegue executar aquele planejamento? Ou até você não fez o planejamento com todos os elementos que você poderia ter agregado nele para você poder ter um planejamento mais preciso. E aí, por exemplo, quando você foi dar aula, você percebeu que um determinado grupo de alunos não tinha uma habilidade de base para poder ser, para que você pudesse trazer esse exercício que você planejou, né? Então a gente chama isso dessa inconsistência também do planejamento, né? Então é um outro fator que influencia na gestão do tempo. Um terceiro elemento que é a dificuldade de delegar. Isso aí acontece muito nas esferas da gestão e da coordenação. Eu ouço muito isso, assim: "Ah, mas eu não vou delegar porque de repente a pessoa não está preparada, ou a pessoa ela não tem uma capacidade", ou enfim, existe às vezes um certo medo, né. E também um outro aspecto é assim: "Ah, eu não vou delegar porque ela não vai fazer o trabalho bem feito", né. Então são N motivos que existem para não fazer a delegação de tarefas. E uma das estratégias para a gestão do tempo é, de fato, a delegação de tarefas. Né? Então, e um quarto elemento é essa sobreposição de papéis. Muitas vezes você tem um gestor ou um professor que está acumulando mais do que é o, o fim assim, do seu trabalho. Né? E isso é acaba resultando numa sobrecarga de trabalho em cima dos profissionais da educação. Quantas de vocês já não fizeram trabalho que não era para ser feito, né? Então, nós temos esses 4 principais componentes. Então, a multiplicidade de demandas que chegam para a gente todos os dias, um planejamento, nem sempre afinado com o contexto, né, e com a necessidade real que você tem ali, e um planejamento que muitas vezes também é ocupado, né, por conta de outras demandas, a dificuldade de delegar e essa sobreposição de papéis. Então são esses 4 elementos principais que eles atuam ali como sendo os grandes desafios da gestão do tempo no contexto escolar. E aí aos pouquinhos a gente vai explorando um pouco mais, né? E aí, pessoal, dentro desse mundo da gestão do tempo, existe um mito muito tradicional, principalmente que ocupa no cenário feminino, que é o mito da multitarefa. Né? Então, fala assim, mas
nós somos mulheres, a gente dá conta, a gente faz muita coisa, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Só que isso também acarreta numa redução de concentração e também nessa nessa diminuição da produtividade. Por quê? Porque quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, ou uma atrás da outra, você no final do dia você sai com uma sensação de que você não fez nada. É aquela velha sensação de que fala: "Poxa, mas eu trabalhei tanto, né, eu suei tanto hoje e tal", e de repente você não tem uma sensação de que fala: "Nossa, eu fui realmente produtivo". Por quê? Porque falta essa profundidade, né, essa concentração. Então, é muito mecânico o processo, né, e isso é o que tem acontecido no ambiente escolar. É tanta demanda, e uma demanda diversificada, que a sensação do final do dia é de que você não você sai completamente esgotada do ponto de vista emocional e do ponto de vista racional, você ainda sai frustrado, porque você fala: "Ah, mas eu não consegui cumprir eh, determinadas atividades que eu me programei para", né. Então, no fundo, o que a gente acaba tendo é uma qualidade comprometida, porque a gente acaba virando muito tarefeiro, né. Então, esse mito da multitarefa, ele é um mito, como já diz, e a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né. Um outro ponto também é, assim, a procrastinação, concentração e foco, que são outros inimigos também da nossa gestão do tempo. Por quê? Porque como a gente tem muitas tarefas para fazer, existem aquelas que a gente não quer fazer. E essas a gente vai enrolando até o final do prazo, né? Um exemplo clássico, né, na gestão escolar é a prestação de contas. Vai-se até o último dia. Por quê? Porque é uma atividade muito fora do contexto pedagógico, educativo, né? Então há uma procrastinação. Então, algo que era uma atividade para ser feita e que não era uma atividade urgente, quando ela chega perto do prazo, ela vira uma atividade urgente, aí ela começa a ocupar. Só que ela já estava te ocupando há muito tempo, porque a procrastinação é isso, você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Você vai empurrando para frente, empurrando para frente. E os outros elementos também é a concentração e foco. Então, por a gente receber uma quantidade de atividades todos os dias, muito grande na escola, você tem um comprometimento dessa concentração. Então você não consegue falar: Hoje eu vou sentar e vou fazer a prestação de contas como deve ser feita". Porque tem atividades que você precisa de concentração, você precisa de mais tempo para você saber se você está conseguindo eh, cumprir aquela tarefa ou não. Então tem atividades assim, se você pega uma prestação de contas para fazer, você vai analisar número, você vai checar nota, você vai lançar isso num Excel, você tem que estar concentrado, você tem que estar ali com uma capacidade de concentração e foco, né. E outra coisa também que tira muita concentração nossa hoje, são os grupos de WhatsApp, né, as redes sociais e tal. Então, quando a gente fala de concentração e foco, é isso, você se programar, avisar a sua equipe, trazer para a consciência isso de que você precisa ter essa concentração, esse momento para executar determinadas tarefas. E aí você conta com a equipe para que isso possa acontecer. Então, às vezes eu vou em algumas escolas, né, e aí a gente fecha, né, a sala ali da gestora para conversar, então, e aí o primeiro contato é: "Só me chama aqui", né, o primeiro comunicado que a gestora passa para a equipe é: "Só me chama aqui se tiver algo muito urgente com a equipe ou com uma criança e afins". E tem funcionado, né, às vezes eu consigo conversas com gestoras de 2 horas, o que é muito difícil dentro de uma escola, né. E, bom, e aí pessoal, essa sobrecarga que existe dentro da educação tem gerado ansiedade, frustração e, mais severamente, burnout, né, que é quando o seu organismo desliga, é quando você tem um choque, quando você chega no limite e, em muitos casos, você desmaia, né, você passa por um processo até de delírio e tudo mais. Então, isso é o seu corpo desligando no limite, né, do estresse ali, da ansiedade e do estresse. E isso é causado por esse contexto todo de pressão que a gente tem na educação hoje. Então, para não chegar nesses casos extremos, que vem a ideia da gente ter sempre um trabalho de gestão do tempo, né. Então, por quê? Porque a gente consegue direcionar melhor que tarefa que nós vamos fazer, criar uma programação mínima, não estou dizendo que a gente vai conseguir cumprir tudo com horáriozinho, quadradinho e tal, porque isso não funciona, a gente já sabe disso. Mas é você ter o mínimo de momentos, olha, então uma vez por semana, tal horário, você tem um espacinho com a equipe, você já tem algumas janelas de atendimento de família,
E aí, quando a família chega num horário que não é aquele, você aos pouquinhos você vai conduzindo para aqueles horários, sabe? Então você vai criando essa cultura da organização do tempo dentro da escola, para que você consiga desenvolver as suas atividades. Porque se você fica 100% do tempo à disposição de famílias e de colaboradores e não está ali também cuidando do trabalho que tem que ser feito, no final das contas, o maior prejudicado é você. Né? E aí isso vai ter consequências, vai ter consequências emocionais, o seu corpo vai sofrer com isso, né? E você pode ir até numa situação extrema que é de burnout. Né? E vou trazer agora para vocês uma perspectiva assim, das quais são os benefícios, né, sobre a gestão do tempo. Tá? Bom, o primeiro benefício é a gente ter tempo de qualidade. Então é exatamente isso que eu estava trazendo para vocês. Quando eu crio essas rotinas e esses momentos específicos para determinadas tarefas, você começa a ter um tempo de mais qualidade, porque você sabe para aquele momento que você reservou para aquilo, você está de fato para aquilo. Né? Então, esse é o primeiro benefício que a gente tem. E com isso, o resultado, né, mais para frente, é que você vai ter economia de tempo. Não é disso que a gente fala aqui nesse canal, a gente conseguir mais tempo, né, e ter mais leveza com todo o processo. Então, a gestão do tempo, ela vem de encontro a essa estratégia, a qual eu tenho usado muito a inteligência artificial aqui, mas existe também uma outra maneira da gente conseguir tempo e leveza, né, que é a partir dessa gestão do tempo. E com isso a gente consegue mais equilíbrio. Né? Eu consigo ter uma rotina minimamente estabelecida. Inclusive, você pode até deixar momentos em aberto no seu planejamento. Falar, agora é um tempo aberto, vai acontecer o que tiver que acontecer. Você vai programar e você vai começar a direcionar uma certa demanda para aquele tempo que estava em aberto. Né? E não sair correndo atendendo todas as demandas como se fossem todas urgentes. Porque muitas das demandas atendidas não são urgentes. Outra coisa importante também da gestão do tempo, você passa a ter uma capacidade de decisão melhor. Por quê? Porque você consegue fazer as coisas com mais calma e com mais precisão do assunto que você está tratando. Então, com isso, do ponto de vista de gestão, ou na perspectiva do professor, na perspectiva da liderança de sala, você consegue ser muito mais precisa nas decisões. Eu vou tomar uma decisão de fazer um planejamento para um determinado grupo de alunos que estava com determinada necessidade. Então, você passa a ser mais precisa nas suas decisões. E aí, uma outra consequência também, um benefício, é a redução do retrabalho. Por quê? Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, de repente você fez uma coisa que não estava ainda no contexto adequado, você vai lá e vai ter que refazer. Né? E aí, com essa organização do tempo também, você passa a ter mais foco e mais concentração. Então, você fala, agora eu estou focado neste assunto. Agora, nem que fosse meia hora num assunto, daqui meia hora você está em outro. Mas você consegue trazer o seu cérebro para essa dedicação direcionada, né, vamos dizer assim. Tá? E também, a gente consegue, a partir dessa organização, a gente consegue ser mais preciso pedagogicamente falando. Porque hoje, uma das consequências do excesso de burocracia, do excesso de atividades, é que aponta mesmo o trabalho pedagógico muitas vezes está sendo comprometido, porque existe tantas outras demandas que o foco da escola está se perdendo também. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do benefício para a rede pública como um todo, quando a gente adota a gestão do tempo. Uma consequência básica, as coisas começam a acontecer nos seus devidos tempos. Então, prestações de contas começam a chegar no tempo certo, com a qualidade certa, né? Com a qualidade correta que tem que chegar. E não chega aquele monte de coisa, aquele monte de prestação em cima da hora, e aí a própria rede, né? Vamos pegar aqui o profissional que é responsável pelas prestações de contas no sistema, ele fica super sobrecarregado, porque chega lá 20 escolas entregando para ele ao mesmo tempo. Como é que fica isso agora na perspectiva da secretaria, né? É uma sobrecarga gerando outra sobrecarga. Com essa programação e com essa clareza, a gente consegue ter formações mais precisas. Eu consigo, às vezes, organizar um tempo de formação com a equipe de 30 minutos. E eu ser muito preciso no que eu tenho que trazer para eles, né? A nossa comunicação fica mais assertiva, porque a gente sabe qual a hora de falar qual assunto. Né?
os dados, as informações também, elas são mais precisas, porque você vai ter um tempinho a mais de qualidade com foco para aquele assunto, então eu ganho na qualidade das análises. E a gente começa a ter também eficiência orçamentária, porque você não passa a decidir o que você vai comprar ali de última hora, né? Então, assim, as coisas são feitas com uma organização maior. Acho que esse é o ponto, tá? E aí na escola também, você tira aquele senso de tudo que é urgente, tudo é urgente, tudo é urgente, né? Que a equipe está cansada, a equipe também não fala, o professor planeja uma coisa, chega na escola, tem 3 demandas que chegam para ele. Aí eu falo, poxa, como é que eu vou cumprir o meu trabalho? E aí isso vai gerando desgaste, né? Você vai ficando chateado, porque de repente você personaliza aquela demanda na coordenadora ou na gestora e nem sempre, né, nem sempre é dela, muitas vezes isso vem de fora, não é nem da secretaria, né? Isso vem demandas de avaliações externas, em cima da hora. Então, o, o, acho que o ponto legal que a gente tem aí da gestão do tempo é essa influência no clima, né? Um clima organizacional. Ele passa a ser mais leve. As reuniões passam a ser mais produtivas, a gente vai ter fluxos mais claros e todo um processo mais organizado dentro da escola. Então a gente começa a ter uns benefícios que vai trazer mais fluidez para a própria organização. Né? Muito bem, pessoal. Então vamos falar agora um pouquinho, né? Então só assim, só para a gente, antes da gente avançar, quando a gente fala de gestão do tempo, a gente está falando de uma mitigação de risco também. Né? Então, que risco que a gente está mitigando nessa história? Então, isso de que tudo é urgente, tudo é para ontem. Né? Então, você começa a fazer com que a equipe funcione dessa maneira. Ó, nem tudo é para ontem. Né? O que é para ontem, de fato, é, mas o que não é? Né? Então, você também você acolhe melhor os imprevistos, porque você não tem tudo urgente. Porque, veja só, quando você tem uma série de questões urgentes, quando aparece um imprevisto, ele também vira urgente, porque entra no pacotão. Então você, no final, está trabalhando dentro de uma grande UTI cheio de coisas urgentes. E aí, a consequência disso é ansiedade e burnout. Né? Então, ou procrastinação. Então, é disso que nós estamos falando. Gestão do tempo tem uma influência muito grande em vários aspectos, pessoal, da eficiência aí da gestão e tanto da estrutura da escola quanto da eficiência da própria gestão da sala de aula, feita pelo professor. Ok? Muito bem. E aí, quando a gente está falando de ganhos, né, estimativas apontam que a gente consegue, com a gestão do tempo, você consegue de duas a melhorar, assim, você consegue otimizar o processo e você consegue ter até de 2 a 4 horas a mais disponíveis com essa organização durante a semana. Para coordenação de 2 a 3 horas e com professores a estimativa é de 1h30 a 3 horas por semana, tá? Pessoal, isso sem o uso da IA, tá? Eu só estou falando aqui nos aspectos que é de organização do tempo, tá? Quando a gente coloca nessa história a inteligência artificial, junto com isso, nós estamos potencializando o trabalho da inteligência artificial. Então, se eu vou ganhar de 2 a 3, 4 horas por semana só com a gestão do tempo, e eu ainda adiciono mais aí umas 4, 5, 6 horas na semana com o uso da IA, eu estou conseguindo de 1 dia a 1 dia e meio a mais no meu trabalho, percebe? Né? O quanto que a gente consegue organizar internamente o trabalho e ter muito mais tempo para fazer, por exemplo, um acompanhamento pedagógico mais preciso, um planejamento mais detalhado. Né? Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente está falando aqui, ok? E a minha ideia hoje é juntar para vocês, então, o aspecto da gestão do tempo, numa perspectiva mais tradicional, junto com o potencial da inteligência artificial que a gente tratou nos 2 últimos episódios aí, ok? Pessoal, um aspecto super importante é o estabelecimento de limites, não é? Pois bem, este é um dos grandes. Olha, essa capacidade da gente dizer não dentro da educação é um exercício constante. Tá? Então, para a gente estabelecer limite, o que é o limite? Né? O limite não necessariamente é dizer não, mas limite significa definir horários, você ter horários para determinadas atividades ou determinados assuntos, determinados temas. Isso é definir limite. Percebe? Porque assim, eu não estou dizendo não, mas eu estou dizendo que sim num determinado horário. Eu estou dizendo não para as coisas que acontecem ali a todo momento, mas eu estou dizendo sim para
X horário para acontecer aqui, aqui e acolá, né. Eh, outra coisa muito importante também, pessoal, dentro dos limites, a gente precisa ter esses momentos que são momentos abertos, momentos que é para vocês encaixarem questões que são, que vão aparecendo durante a semana e durante o dia. Ter uma divisão muito clara de tarefas entre os seus colaboradores. Você ter uma descrição de trabalho muito clara, porque olha só, eu vou dizer para vocês, eu estou cansado de ir em escola, aí eu pergunto, cadê o PPP de vocês? Ah, eu nunca vi. Só, o PPP ele descreve os cargos que tem dentro da escola. Então, eu já, assim, estou cansado de ver professor que nunca viu a descrição de trabalho dele, ou uma coordenação pedagógica que nunca viu. E aí você vê uma coordenação pedagógica, às vezes sendo uma secretária da diretora, completamente fora do que é ser uma coordenação pedagógica, né. Ou às vezes eu vejo, por exemplo, uma diretora fazendo o papel da coordenação pedagógica, e o papel, da direção às vezes fica meio solto. Então, a gente precisa ter muita clareza desses papéis dentro da escola, sabe? Para a gente não. É óbvio que todo mundo ajuda todo mundo, mas assim, você tem um certo limite do seu trabalho. Eu tenho uma clareza, ó, meu trabalho é aqui, eu vou um pouquinho para cá e vou um pouquinho para cá, mas eu não posso atuar aqui desse lado, né? Eh, e também, pessoal, é muito importante que a gente tenha o apoio da equipe como um todo. Porque quando a gente tem uma equipe com clareza eh, e que sabe os horários de tratar determinados assuntos, e isso também é um processo de aculturamento, isso não nasce da noite para o dia, eh, você vai aos pouquinhos criando essa cultura e a consequência disso é o apoio dessa equipe como um todo. É o apoio do ponto de dizer assim, não incomode a coordenação agora, porque ela está concentrada fazendo uma atividade assim, assim, assado, né? Então, essa noção, né, que eu acho que a gente tem que ir criando, isso é cultura, pessoal. Cada escola tem que construir a sua, não tem para onde correr. Muito bem. Vamos falar agora de como é que a gente implanta isso, né? Como é que a gente leva a gestão do tempo, tá? A metodologia mais conhecida aqui no Brasil é a conhecida como a Tríade do Tempo, inclusive é um livro do Christian Barbosa que fala sobre isso. Então ele divide as tarefas em 3 grandes grupos, tá? Então, a primeiro é as urgentes, né? O que que são urgentes? São crises, pessoal, assim, são atividades com risco de morte, são acidentes, são coisas que são realmente muito, de fato urgente. Um problema estrutural, algo que pode ocasionar um acidente dentro da escola, são coisas que necessitam de solução imediata. Bom, segundo bloco de atividades, as importantes. Então, são um atendimento à família, um atendimento a uma pessoa da equipe, uma formação de um professor. São atividades que são extremamente importantes para o cumprimento da missão da escola. Mas elas não são urgentes, percebe? Elas são importantes, elas têm que ter o horário delas, elas têm que ter a programação delas, né? E aí existe um terceiro tipo de atividade que são as circunstanciais, que são aquelas atividades que são pouco produtivas, é, aqueles monte de mensagem que chega num grupo de WhatsApp que você vê que não tem relevância nenhuma. Então são tarefas que elas têm baixo impacto para a gente cumprir a missão da escola. E aí o que a gente tem que ter é clareza do que são essas atividades, né? O maior número de atividades são as atividades importantes. Só que se eu estou lidando só com atividades urgentes, vocês percebem que as importantes elas ficam deixadas de lado? E aí olha que interessante, as importantes são as que fazem a escola cumprir a missão dela, não são as urgentes. As urgentes são essas emergenciais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que as informações que são importantes não virem emergenciais, a gente tenha essa sobreposição de atividades urgentes, né? E aí você fica dentro de uma UTI, né? Então esse é um ponto. Então é um trabalho muito legal, esse daqui eu recomendo esse livro para vocês também, tá? E o exercício que eu posso propor para vocês aqui é que vocês avaliem as atividades de vocês no dia. Pega aí 2 dias. Pega no caderno e anota todas as atividades que vocês fizeram durante o dia. E depois classifica elas. Isso aqui era uma atividade relevante, isso aqui era uma atividade, uma atividade é, urgente, era uma atividade importante ou era uma atividade circunstancial? Qual o tipo dessa atividade, sabe? E aí, veja quantas atividades urgentes você executou num dia, quantas importantes e quantas circunstanciais, né? Faça esse diagnóstico para você entender como é que é o seu dia. Se você está com muitas atividades urgentes, de que maneira
que você consegue reclassificar isso? Será que elas de fato são urgentes? Eu acho que essa é a provocação que fica para vocês, sabe? Muito bem, pessoal. Aí, outro ponto importante é a gente saber lidar com os imprevistos de uma forma de não sofrer com eles. Acho que esse é o ponto, de uma forma resiliente. Por quê? Pessoal, imprevistos na educação, 30, 40% do tempo ali, tá? Então, assim, coisas que vão acontecendo na escola. Só que se você entende que isso não é imprevisto, que isso é parte dos acontecimentos da escola, elas passam a ser vistas como atividades importantes. E não como atividades que, ai meu Deus do céu, aconteceu tal coisa hoje, ai não sei o que. Pessoal, faz isso, é uma escola, a escola tem esse tipo de atividade, né? Então, é da gente encarar isso e já entender que no nosso planejamento da semana, no nosso planejamento do dia, a gente já tem que ter esses espaços, né, para poder lidar com os imprevistos. E aí, agora eu vou falar um pouco mais com as gestoras e com as coordenadoras, né, que é a questão da delegação de tarefas, pessoal. Isso é um ponto que é muito delicado, né, e ao mesmo tempo extremamente importante. Tá? Por quê? Se você não consegue delegar tarefas para sua equipe, alguma coisa de errado está acontecendo nesse lugar. Por quê? A primeira coisa, você precisa entender assim, quais são as atividades que eu posso delegar. Então, é o primeiro exercício. Eu tenho uma atividade aqui da prestação de contas, eu tenho uma atividade ali que é de acompanhamento de sala, uma formação, uma reunião para a gente poder falar de avaliação externa. Então, assim, o que é possível de ser delegado? Então, por exemplo, uma gestora, uma diretora de escola. Poxa, tem algumas atividades que estão ligadas mais ao pedagógico que a minha coordenadora pedagógica pode executar? Tem, ótimo. Então, de que maneira que ela vai fazer isso e de que maneira eu vou ser informado sobre isso? Então, você tem que construir esse fluxo na delegação de tarefas. Então, a primeira coisa, você identifica a tarefa, depois você escolhe a pessoa certa. Isso não quer dizer que tem que ser a pessoa que está 100% preparada para aquela tarefa. Lembrando, um dos trabalhos e das funções de um gestor escolar, de um líder escolar, é desenvolver pessoas, é desenvolver a sua equipe. Então, mesmo que aquela pessoa não esteja 100% preparada, é uma ótima oportunidade para você desenvolver essa pessoa. Então, é bem importante, na delegação, de que você também de que você mostre quais são os resultados esperados disso. Né? E que também, outra coisa importante, que você não largue isso na mão da pessoa. Daqui 2 semanas, 3 semanas eu volto aqui para saber como é que tá. Não, isso não se faz, pessoal, não é assim. Você tem que delegar e ali a cada 2, 3 dias você chega, e aí, como é que tá? Tá precisando de ajuda? Conseguiu desenvolver aquilo ou não? Posso te ajudar em alguma coisa? Como é que tá? Posso ver como é que tá o trabalho? Porque a pessoa sabe que você está presente, percebe? Não é uma questão de cobrança e de ficar em cima da pessoa, não é isso. Mas é para saber se ela de fato está desenvolvendo aquilo, de que maneira, qual a qualidade que ela está fazendo aquilo. Né? Porque de repente ela está procrastinando aquilo também, não é? Então é importante você estar checando, perfeito? E uma coisa muito importante, pessoal, dê autonomia para os seus colaboradores no sentido, você delegou uma tarefa, dá autonomia. Não fica ali dizendo para ele que tem que fazer assim, 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 assado. Pergunta para ele, como é que você vai fazer essa atividade? Você estabelece com ele o processo, percebe ou não? E aí ele tem também consciência das etapas que ele precisa ter para fazer aquela determinada atividade. Então, se você percebe que alguma das etapas pode conduzir a um lugar que não vai chegar aos resultados que você quer, e aí você dialoga com ele, dizendo, mas e se você colocasse aqui dentro dessa sua etapa, adicionar alguma coisinha aqui? E se você visse tal coisa? Ou então, vou te passar um livro aqui, vou te passar uma referência, um site, dá uma olhadinha no que eles estão falando para você ver também. Olha que interessante. Então, você dá a tarefa, você fornece o suporte básico, você traz isso com clareza, né? E aí você checa ao longo do tempo. Então, isso é delegação de tarefa, tá, pessoal? Não é terceirização, que é jogar no colo da pessoa e falar, te vira, e daqui 3 semanas eu venho aqui cobrar para ver o que o que está sendo realizado, né? Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui, então não é sobre necessariamente a gente fazer mais, né? É sobre fazer o que importa. É a gente ter a clareza de que nós não estamos na educação só para executar tarefas urgentes. Então, assim, é organizar o nosso tempo de uma maneira mais precisa, mais cuidadosa,
para que a gente possa até encaixar a fluência digital, para a gente poder aprender mais sobre a inteligência artificial, né, porque não basta só chegar com a tecnologia aqui, se você está atolado, então você também vai lidar com a tecnologia de uma maneira super caótica, não vai conseguir entender as nuances e as sutilezas do que é um trabalho feito com inteligência artificial. Então, é isso, pessoal. Olha, nós temos aqui é, muita informação boa sobre gestão do tempo. Tá, essa aqui foi uma aula, vamos dizer assim, mais básica, no sentido de trazer uma pitadinha para vocês do que é a gestão do tempo. E aí, esta aula aqui, junto com as outras duas e com as outras que virão, vocês vão conseguir ganhar muito mais tempo e leveza aí no seu dia a dia, que é a minha missão aqui. Legal? Obrigado aí mais uma vez, viu? Um abração.